Olá, posfaceiras, posfaceiros e posfaceires. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o terceiro episódio da 7ª temporada do Posfácio Podcast. Hoje eu tenho a felicidade de receber aqui uma autora com quem eu queria conversar há muito tempo, a Morgana Kretzmann. Seja muito bem-vinda ao Posfácio, Morgana. Ei, Stephanie, muito obrigada. Eu também queria muito estar aqui há muito tempo. E eu acho, inclusive, promissor estar na 7ª temporada. Um bom número, por sinal. Um número, para mim, de sorte e um número de orixás que abrem caminhos. E eu tô muito feliz, assim, como eu já te falei, eu escuto Posfácio, tenho alguns episódios, assim, que eu gosto mais, que inclusive, tipo esse que eu te falei da Micheline, eu escutei mais de uma vez, é sempre uma aula escutar a Micheline, e é isso, tô muito feliz, desejo sempre vida longa a esse podcast. Muito obrigada, muito bom ouvir isso. E eu não tinha pensado nisso do 7, eu adoro o número 3, e é o terceiro episódio da 7ª temporada, então também achei promissor. Muito bem, vamos nos divertir. Vamos. Eu quero até falar sobre isso. Vamos nos divertir, vamos aproveitar. A gente está entrou na verdade ontem, Saturno em Áries. Tô sabendo. Então, e é um momento em que parece que tudo pode desmoronar, né? Porque Áries, guerra, fogo, essas coisas. Mas eu tava lendo que é muito pelo contrário, que a gente, agora em Saturno em Áries, a gente tem que tentar ver se a gente aprendeu a lição que era Saturno em Peixes. E uma das lições é aprender a se divertir. Então, a gente tem até 2028 para aprender a se divertir. Essa é uma das lições. Então, eu estou botando isso muito em prática. Nem tudo tem que ser sério, a gente pode se divertir. Ai, me sinto prontíssima. Estou no momento para isso. E olha que engraçado, eu gravei o primeiro episódio dessa temporada com a Euler Lopes, do livro Mariconas. Maravilhoso. Incrível, né? E o livro começa com um carnaval e tal, e eu terminei o episódio dizendo assim para ela que eu ficava muito feliz de receber ela naquele episódio, porque eu queria que essa temporada fosse isso, um grande carnaval, uma festa, um momento pra gente se divertir falando de livros. E aí você traz isso, eu amo quando as coisas fecham assim. Exatamente. Gente, eu vou apresentar a Morgana, eu vou ler uma pequena biografia tua, e aí depois eu te peço para você acrescentar o que você achar que é necessário, tá bom? Tá bom. A Morgana nasceu na cidade de Tenente Portela, no interior do Rio Grande do Sul, é interiorana, assim como eu. Vive em São Paulo, é atriz, roteirista e produtora cultural. Também é formada em gestão ambiental pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Eu fiquei curiosa para saber em qual cidade. Ao Pó, o teu romance de estreia foi publicado pela Patuá e ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura como melhor romance de estreia em 2021. E a Morgana também é autora de Água Turva, publicado pela Companhia das Letras em 2024. Morgana, o que mais que você fala sobre você? Então, acho que esse é um bom momento para contar, apesar de que já saiu da imprensa, não é nenhuma novidade, mas o livro foi vendido para 7 línguas. 7 línguas quer dizer que vai sair em vários países, ou está saindo, né? O Água Turva, né? Vai dar mais ou menos uns 15 países que o livro sai. Já saiu na língua alemã, em todos os países de língua alemã, já saiu em francês, e está prontinho para sair na Argentina e em todos os países aqui da América Latina, o que é uma grande honra, né? Porque o livro é um livro que se passa, né, na Argentina e no Brasil, né? Ele se passa nesses dois lugares. Eu queria muito que esse livro saísse, né, em espanhol, e aí sai em espanhol ainda na Argentina. É uma alegria enorme, assim. E sou, sim, interiorana, com muito orgulho. Eu estava agora no Festival Literário da Mantiqueira, na Flima, né? E foi tão legal, a gente fez uma mesa falando sobre literatura e fronteira, né? Esse Brasil deslocado, esse Brasil profundo, né? Que muitas vezes não é colocado nesses eventos literários, ou as mesas não são especificamente sobre esses lugares, né? São lugares tão ricos em histórias, né? Tão ricos em personagens. E foi uma alegria. Eu fiz com o Edir Augusto, né? Que é do Pará. Então,
É isso, assim, eu tenho muito orgulho desse lugar que eu vim, né, desse Brasil profundo que eu vim, porque toda a minha literatura, toda a minha arte vem desse lugar, continua vindo, né, sempre veio. Então, acho que é isso, astróloga também, mentira, não sou... É uma jovem mística, né? Uma bruxa, né? Tem esse nome? Eu acho. Agora eu gostei de saber disso. Olha, sobre o Água Turva, então fiquei muito feliz de saber disso, dele ser publicado em outras línguas, porque ele tem como tema central o meio ambiente, né, Morgana? Então, eu fiquei pensando muito, assim, sobre que bom que esse tema pode aparecer também na literatura de ficção, sabe? Porque é uma outra maneira da gente dialogar sobre um assunto que tem que estar nas nossas casas, nas nossas leituras, na nossa rotina, tem que ocupar um espaço prioritário, né? E essa acho que era a última pergunta que eu tinha colocado, mas eu já vou inverter toda a pauta, como sempre. Eu acho que a gente pode começar falando disso, assim. Você estudou gestão ambiental, o livro traz essa questão ambiental. Me parece ser um tema muito caro para você esse. É uma impressão? Como que você se relaciona com esse assunto? Você sabe, Stephanie, que eu até gravei... É engraçado, né? Porque lá na Argentina eles pediram as entrevistas gravadas em vídeo. Uhum. E aí eu mandei, né? E uma das perguntas foi essa, mais ou menos essa que você fez. E vou te falar o que eu respondi, assim, na minha opinião, muito pessoal sobre isso, sim, ainda mais que acabou de sair uma lista na Folha de São Paulo e essas questões todas estão sendo discutidas, né? Uhum. Eu acho que a literatura não deve nada. Sim. Nada. Eu acho que a arte não deve nada, sabe? Eu realmente acredito nisso. Agora, se você faz uma obra, se você consegue escrever um livro, onde você consegue colocar ficção, onde você consegue colocar sua criatividade, onde você consegue colocar outras coisas, e junto disso, há questões que são importantes para a humanidade inteira, questões a serem discutidas e que são importantes para toda a humanidade, aí sim você está fazendo uma literatura política. Uhum. Aí você está fazendo uma literatura que vai para outro lugar. E isso não desmerece o fazer literário, isso não desmerece a forma com que eu vejo a literatura. Eu acho que a literatura, assim, o papel fundamental da literatura é contar uma boa história. Eu realmente acredito nisso, sabe? O papel fundamental da literatura é contar uma boa... do romance, é contar uma boa história. Agora, se você consegue contar essa boa história e, junto disso, colocar essas questões que são políticas, sociais, né, que interferem no nosso todo, no planeta, no nosso futuro, então você está indo além. E essa literatura política, social, que é a literatura que, querendo ou não, eu faço, principalmente no Água Turva, também está no Alpó, mas principalmente no Água Turva, eu acho que você não pode desmerecer, né, isso, tem que abraçar, enfim. E, ao mesmo tempo, eu não acho que isso tenha que ser uma pauta, sabe? Eu não vejo como... Eu não acho que esse tipo de literatura tenha que ser uma pauta, nem ser obrigatória em nada do que a gente faz. Eu estou para lançar agora em outubro o Infanto Juvenil, que é sobre meio ambiente também, mas a ideia principal, é claro, que é discutir meio ambiente com esses pré-adolescentes, né? Não dá para chamar de criança, que eles não gostam. Mas, ao mesmo tempo, tem isso, né? Assim, para as pessoas que a gente está mandando livro, que estão trabalhando no livro, que já leram, o principal do feedback que vem para nós é isso, né? É uma história que eu não consigo largar. É uma história emocionante. A história tem emoção. Então, eu acho que aí a gente faz o dever de casa direitinho, quando as duas coisas casam, sabe? Eu penso nisso, e assim, o Água Turva, antes de eu falar mais dele, eu vou falar uma breve sinopse dele, porque eu penso que pode chegar gente aqui ouvindo esse episódio que leu o Alpó e não leu ainda o Água Turva, e então conhecer o livro e aí ler, porque ele é tão incrível que eu quero que as pessoas saibam um pouco mais, não só só a minha opinião, assim, né? Então, como você tinha falado, essa história se passa ali no entorno do Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. As personagens principais são a Chaya, que é uma guarda florestal, que é responsável por combater a caça de animais silvestres ali no parque, amei ela. A Preta, que é prima da Chaya, que foi separada da família e que é líder de um grupo de contrabandistas que vive do outro lado da fronteira. É bem mais que isso, né? A Preta é
mulherão da porra, assim, também. Ali se chama Pies Rubros, né? A Olga, que é uma assessora parlamentar de um deputado, e aí ela volta para a cidade em que ela cresceu, e é ela que traz as notícias dessa tragédia ambiental que está para acontecer ali naquele lugar. Eu também tive momentos em que eu me identifiquei com a Olga, depois a gente comenta isso, assim, porque, né, ela é uma personagem bem complexa, assim, né, não posso dizer amei a Olga, ela é perfeitinha, não é bem assim. Nenhuma, né? Nenhuma, todas elas têm, né, suas complexidades. E são 3 mulheres ali que protagonizam esse livro, então, de cara, eu já gostei muito disso, porque elas têm perfis muito diferentes e, no fim das contas, elas se tornam aliadas por essa causa ali, né, dessa região. E também tem uma figura muito importante, que é o sarampião, que é uma figura mítica ali nessa região, um protetor da mata, né, que também faz parte dessa história. Gostei muito de ter aparecido essa figura dele. Só voltando ali para a causa ambiental rapidinho, onde é que você estudou gestão ambiental? Então não falei, né? Eu estudei em Garopaba, porque a gente morou lá. Uhum. A gente foi para lá, a gente saiu do Rio de Janeiro e eu era atriz ainda de teatro, sou aposentada agora. Ouvintes do podcast Poço Fácil, sou uma atriz de teatro aposentada. E aí eu estava fazendo um espetáculo lá. Então, eu terminei de fazer aquele espetáculo, a gente se mudou para Garopaba, porque o Rio de Janeiro estava um caos, tinha acabado as Olimpíadas, começando a Copa do Mundo, ou ao contrário, não lembro agora, e estava tudo muito caro, estava tudo muito caos, estava tudo muito agressivo, parecia que tinha, e eu entendo, né, imagina você vive numa cidade onde você viveu a vida toda e de repente tudo se transforma para receber 2 eventos mundiais gigantescos, né, Então a gente foi para passar um tempo mesmo, assim, 1 ano. Uhum. E aí eu falei, vou estudar no IFSC, né, esse 1 ano. Só que aí eu me apaixonei, assim, por gestão ambiental, e eu disse, eu vou terminar, era uma faculdade, né, era um curso superior. Aí eu falei, vou terminar. Aí a gente acabou ficando 3 anos. E, assim, foi difícil, sabe, Stephanie? Não por morar em Garopaba, imagina, de maneira nenhuma. Mas é que, imagina, foi difícil para a gente, porque a gente estava, né, os trabalhos chegam menos quando você está numa cidadezinha muito pequena, porque, inclusive, para você ser chamada para fazer coisas já é uma dificuldade, fica mais caro para as pessoas, né, nos levar, pagar, aquela coisa toda. Mas foi isso, assim, terminei. E aí deu uma reviravolta, assim, na minha vida, porque logo em seguida eu lancei o Alpó, que eu já vinha trabalhando nele há muitos anos, né? Eu já escrevi o Alpó desde 2014. Eu terminei de escrever o Alpó, publiquei, comecei a escrever o Água Turva, fazer as pesquisas, porque eu já tinha me formado em gestão ambiental e falei, poxa, eu quero fazer um livro sobre crimes ambientais, porque o Água Turva, no fim, é sobre isso, né? Sobre crimes, é um livro, é um thriller ecológico, como falam na Alemanha, lá e na França, sobre crimes ambientais, né? Sobre essas 3 mulheres que vão combater esses crimes, assim, muito resumidamente, assim, o marketing seria isso, né, assim, vou vender o meu livro para os adolescentes, olha só, gente, é um livro sobre crime ambiental e tem 3 mulheres que vão lá combater esses crimes, e se passa na fronteira, e tem muito tiro e muita briga de facão. Bom resumo para convencer um adolescente. Ótimo resumo. Leia meu livro. Muito bom. E aí eu ganho o Prêmio São Paulo, começo a trabalhar na Disney num projeto de série sobre o meio ambiente, que eu sou chamada justamente por eu ser formada em gestão ambiental, ser escritora, ser roteirista, ou seja, casava. Dentro daquela equipe de roteiristas, eles precisavam de pelo menos uma pessoa que tivesse essas características. Fui eu. E aí as coisas foram indo, assim, uma coisa atrás da outra, né? Mas o fato de ter me formado em gestão ambiental, que é um curso que eu acho que qualquer curso sobre meio ambiente hoje em dia, eu acho que todo mundo deveria fazer, porque a gente tem uma visão em relação ao futuro do planeta, ao aquecimento global e à crise climática, que não é a visão realista.
sabe? A gente não tem, até a gente se aprofundar mais nas coisas, até estudar, sabe? Eu terminei de ler esse livro aqui, ó, do Dom Phillips, Como Salvar a Amazônia. Uma busca mortal por respostas, porque eu até dedico o final do Água Turva ao Dom Phillips e ao Bruno Pereira, que morrem em 2022, no extremo oeste da Amazônia, no Vale do Jaguari, tentando defender o quê? A floresta, tentando defender o meio ambiente. Esse livro é um livro póstumo, né, que tem textos deles e outros textos que são terminados por pessoas que conheciam ele. E ele mesmo fala isso, né? Até ele começar a vir ao Brasil, começar a entrar na Amazônia, começar a entender mais essas questões ambientais, os povos originais, falar com eles, ele também não tinha essa dimensão. Então, eu acho que é isso, assim, né? Eu sempre falo, né, porque eu falava isso desde o ano passado, né? Tem muita gente que fala assim, eu não quero ler um livro sobre meio ambiente porque isso é chato. Então, e o Água Turva entra nisso, né? As pessoas olham assim, é um livro sobre meio ambiente? Então é chato. Eu não quero ler sobre isso, né? Tem muita gente que fala isso, que acha isso. Tem gente que não fala e só acha. Eu estava num festival literário que tinha um estande gigantesco da Companhia das Letras e uma mulher chegou, uma mulher casada com um homem famoso, que eu não vou falar o nome, chegou, eu quero esse livro, eu vi, estão falando desse livro, essa capa bonita, nem tem um Alpó aqui agora. Linda mesmo. Aí o menino que estava vendendo o livreiro falou, mas a autora está aqui, ela mesma vai te vender o livro, porque ela perguntou sobre o que se trata. Eu, péssima em marketing, péssima em vender a mim mesma, falei toda enrolada, a mulher devolveu o livro. Ah, meu Deus! Assim, eu sou péssima. Eu sempre falo, assim, quando alguém me chama assim, fale sobre o seu livro, eu digo, gente, é melhor não. É melhor não ser eu a pessoa para fazer, porque assim, a outra devolveu o livro, eu tenho essa experiência. Então é isso, assim, realmente a questão ambiental para algumas pessoas ela é chata, então eu procuro sempre estar falando assim que o livro é muito mais do que isso, porque né? É um livro que trata de questões femininas, é um livro que trata de questões humanas, de questões familiares, ele é um livro que mostra que 3 mulheres que passam a se odiar por questões que estão fora do controle delas, se unem num determinado momento, numa encruzilhada de vida, para defender algo que é muito maior do que o ódio delas ou a raiva delas, que é a casa delas, o chão delas, né? Quem elas são, na verdade. Porque quando elas descobrem que aquela terra também é quem elas são, né? Que é muito também o que o Dom Phillips fala aqui, né? Sobre os povos originais da Amazônia, né? O defender o seu território como sendo quem você é também. E é isso que, na verdade, o livro tenta falar, né? E, assim, eu vou falar da minha experiência de leitura do Água Turva, tá? Spoiler, não é chato. E essa imagem de capa é do Iberê Camargo, né? É uma arte belíssima, toda verde, a capa é muito bonita, né? Ele é todo lindo, esse livro. Tem um epílogo que é uma frase da Andréa Del Fuego, né? Maravilhosa essa mulher também. Eu amei que tem a lista de personagens, e aí foi assim, eu recebi ele em maio do ano passado, da companhia. E eu ia sair de férias ali na primeira semana de junho, eu ia ter uma semana de férias. Eu ia lá para a Serra Catarinense, de onde eu sou, visitar minhas primas. E eu peguei esse livro e eu vi que ele já tem ali uma lista de personagens, né, de cara. Aí eu pensei, deve ser complicado. É um livro que eu vou levar tempo para ler. E tem mais de 260 páginas, né, Morgana? Então, tipo, pensei, eu tenho uma semana de férias, vai dar para eu ler esse livro nessa uma semana, já que eu tô de férias, eu vou levar esse tempo aí. E peguei a estrada, assim, quando eu vou para lá, eu faço um de volta para minha terra. Eu vou parando em várias cidades para ver minhas primas que estão espalhadas por ali. Então, ai, que maravilha. Primeiro eu fui para Urubici, encontrei 3 delas. Conheço. Maravilhoso, né? E tava frio, a gente acampou. Eu nunca passei tanto frio na minha vida, só queria te dizer isso. É horrível. Eu entendo as pessoas que vão pra lá curtir o friozinho e tal, mas eu acho mais gostoso ficar em casa. É frio. É frio. E aí eu fui para Otacílio Costa, que é outra cidade bem pequenininha ali perto, onde mora outra prima minha, a Nani, e nesse segundo dia que eu cheguei em Otacílio, era o meu segundo dia lendo esse livro, e eu terminei. Distração! E eu tinha o resto das minhas férias. E aí eu cheguei para minha prima e eu falei, arruma outra coisa aí para eu ler, mulher, porque esse livro que era para durar 7 dias, durou 2. Então, assim,
Tem uma lista de personagens? Tem mais de 260 páginas? Tem. É sobre meio ambiente? Também é. Não é chato. Passa voando. Você lê assim, você nem percebe, você só não consegue parar. Porque sim, ele é um thriller, né? E é muito visual também. Então, as coisas acontecem o tempo todo. Não te dá um respiro. Eu me engajei naquela luta, entendeu? Eu tava pegando em facão também. Eu também tava querendo defender aquele pai. Depois vou te contar a história real dessa luta de facão. Ai, quero. E aí, eu fiquei pensando muito como é que faz para dar esse ritmo para uma história, sabe? A gente falou sobre meio ambiente antes de tudo, sobre, né, a literatura, mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi o texto literário. Como que quando alguém senta e escreve um livro, sai esse ritmo? Como é que imprime isso, sabe? Sim. E eu queria que você me falasse sobre essa questão. Então, Esteva, eu até agradeço por você falar isso, porque é sempre bom, né, as pessoas verem, o livro não é chato. É legal. Leia aí que é legal. Pode ler que é legal. Porque isso, assim, você imagina, eu demorei 4 anos para escrever esse livro. Porque eu escrevi e reescrevi. Olha, só para minha editora, que também se chama Stephanie, ele foi e voltou inteiro dela para mim, de mim para ela, 4 vezes. Ai, sim. Porque era a busca por esse ritmo, entende? Inclusive, teve um momento em que a gente mudou o tempo do livro. Sabe? Estava no passado, a gente deixou no presente. E no presente, que é assim, senta, levanta, sabe? Não é sentou, levantou. É senta, levanta, pega. E a gente foi trabalhando porque, na minha cabeça, eu já sabia dessa questão. Imagina, eu fiquei 3 anos na faculdade, eu já sabia de tudo isso, né? Que as pessoas, elas adoram dizer, sou engajada, sou não sei o quê, sou vegana. Sabe, separa o meu lixo, assim, mas não quer ler, não quer discutir, não quer a fundo falar sobre isso, assim, né? Então eu pensei, cara, eu preciso encontrar uma maneira de contar essa história da maneira mais legal possível, assim, que se eu conseguir pegar um leitor que vai ler, assim, as primeiras páginas, aí ele vai ler tudo. E foi um trabalho, assim, muito árduo, muito suado. E suado também no sentido de que eu escrevi, eu sempre conto isso, né? Eu escrevi uma boa parte desse livro em pé, porque eu suava pra caralho. Meu Deus! Suava nas pernas, sabe? De ficar muito tempo sentada, suava nas pernas, assim, sabe? Escorria, aí eu levantava, ficava em pé escrevendo, assim. Imagina, isso já era pandemia, pobre de mim, peguei Covid escrevendo esse livro. Fiquei 11 dias trancado num quarto escrevendo esse livro, porque eu não podia sair só para ir no banheiro. Então, assim, tudo isso aconteceu, né? Então, a escrita, ela parte disso, sabe? Dessa vontade de querer fazer com que o leitor se apegue logo no início, como diz nosso querido professor Assis Brasil, né? Fazer com que o leitor se apegue logo no início, e isso independente da linguagem, é claro, né? Tem livros que têm uma linguagem totalmente diferente do Água e que você se apega. Essa foi a minha maneira de fazer, e meio que é também a maneira que eu sei escrever, né? Não adianta querer ficar fugindo, entende? Assim, eu tô fazendo um projeto com a Aline Bey agora, que a gente vai fazer um projeto lá para o Sesc da Avenida Paulista. E nesse projeto tem umas coisas que a gente se escreve, assim, que eu até falo, né, assim, tem um momento em que eu digo, né, eu gostaria de escrever poesia como você, para você, como você lê, e é uma coisa assim, não consigo, porque não é o meu jeito. E a Aline fala isso também, eu gostaria muito de escrever um thriller, como Água, mas assim, não é a parada dela, mas quem sabe um dia seja, né? Quem sabe um dia a gente troca esses papéis, eu vou escrever uma coisa mais parecida com os livros da Aline, a Aline vai escrever algo mais parecido com os livros meus, porque a gente também não precisa ser uma coisa só. Mas é isso, assim, foi muito proposital, sabe, Stephanie? Você sabe que saiu eu até tô lembrando agora, eu tava procurando, saiu uma resenha na França, no Eurotribune, e eu pensei assim, cara, eu vou decorar essa frase final que eles botaram na resenha para falar sobre o meu livro, para ver se as pessoas se interessam. Eu vou ler para você. O faroeste ecológico com um charme cativante, ambientado em uma terra repleta de realismo mágico de Macondo, de 100 anos de solidão. Porra, aí, né? Olha, querido ouvinte, se agora você não quiser comprar meu livro, eu já nem sei. Se eu não tiver convencido com isso aí, a gente não pode dizer mais nada. Eu me arrepiei, tá?
Olha, eu tô me achando muito chique. Primeira Chique. resenha na França. E babado. Primeira Chique. resenha na França. E babado. Agora, o que eu amo é como para o europeu o realismo mágico pra gente aqui, é só o realismo, né? Assim, é o sarampião, para mim, normal, tá? Normal. Stephanie, eu acabei... Sabe o que eu falei lá na Flima? Eu falei, gente... O que para eles é realismo mágico, para a gente é a coisa mais real do mundo, porque eu escrevi me baseando em... Não foram, sabe, surtos da minha cabeça. É tipo assim, sarampião, meu vô. Isso, totalmente viável. A onça aquela existiu. Isso. Assim, existiu de verdade, eu não inventei a boca braba, ela existiu. Olha só. Aquela luta de facão. Conta da luta. Vamos. Então, um tio meu e um tio-avô meu brigaram na minha frente quando eu tinha 9 anos. 9 anos eu tinha. Na minha frente. Eu paralisei, não conseguia me mexer, aquele facão voando de um lado para o outro, arrancou a orelha um do outro, aquela orelha ficou pendurada, aquele sangue, eu fiquei paralisada com 9 anos. Uma tia minha veio e me tirou do meio deles, assim, e me puxou para dentro do carro para a gente ir embora. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Meu tio e um tio-avô meu brigaram de facão daquele jeito que eu descrevo. Eu fiquei passando. É da onde eu venho. Não posso negar, né? Eu venho desse lugar aí, gente. Gente do céu. E assim, uma coisa que eu também gostei muito, porque eu fui me identificando com essa vida do interior, né? Porque eu também sou de uma cidade super pequenininha aqui em Santa Catarina, que fica bem no meio do estado, então não é uma região de fronteira, assim. Mas essas coisas que a gente tá aqui falando rindo, mas é isso, assim, ter a figura mítica ali da região. Temos várias, não é só uma. É normal, assim, tipo, falar sobre isso. Essa questão da natureza... Eu acho muito louco, porque assim, não é uma pauta, né? Eu não me imagino eu sentando com a minha família e falando, então, gente, é crise ambiental, sabe? Complicado. Mas o tempo todo nos nossos diálogos tá assim, tem que colher eucalipto para fazer alguma coisa porque eu tô com bronquite. Tem que ter as ervas aqui em casa para tal coisa porque tal pessoa tem tal coisa. Então, enfim, essa ligação com a terra, né? Com o que vem da terra... é muito forte, é muito presente para gente que vem daquele contexto, né? De um jeito natural também. E outra coisa que também foi muito natural para mim é a figura da Olga, que é essa personagem bem contraditória, que ela nasce naquela cidade, comete alguns erros, vai para uma cidade maior, para a capital ali, né, trabalhar, aí retorna, e aqueles erros que ela cometeu no passado, eles retornam com ela, né? Nada fica no passado, é uma impressão que eu tenho, assim, nesses lugares. Eu não tenho dúvida de que alguém lá em Santa Cecília deve lembrar de algum vacilo meu que eu cometi quando eu tinha 15 anos. E deve me ver ainda hoje, com quase 40, como aquela menina bebeu um garrafão de vinho e vomitou no meio da rua. Não sei, estou chutando, baseado em fatos reais. Nosso passado, ele não some, né? E o nosso passado, ele, ao mesmo tempo, né, que essa frase clássica até que tem naquele, num texto, poema maravilhoso do Rubem Braga, que é bendito teu passado que te trouxe até, que te fez quem tu é e que te trouxe até mim, que é um dos textos mais lindos dele, que eu sou apaixonada. E é isso, né, esse passado que faz da gente quem a gente é também e que nos traz ou que nos leva para o lugar que a gente está hoje, né. Então não tem muito como fugir, né? Quando eu faço esses flashbacks da Olga, que para mim são importantes na literatura, pelo menos no que eu escrevo, eu já faço isso no Alpó de uma maneira muito mais louca, né? Nesse livro, inclusive, eu tento fazer as coisas mais em ordem, né? No Alpó eu faço tudo misturado, assim, de uma maneira completamente louca. É muito querendo dizer a mesma coisa que eu falo da personagem Sofia no Alpó, né? O nosso passado, ele não desaparece. Em algum momento chega o momento, né? Que a gente tem que enfrentar algumas coisas, né? Então, a gente começou brincando de Saturno em Áries e isso e aquilo, mas é mais ou menos isso que eu estava lendo, né? Eu adoro estudar e ler sobre astrologia, porque para mim tem muito de filosofia nisso também, sabe?
que é justamente falar sobre isso, né? A gente aprendeu a lição lá no passado, então Saturno estava em Peixes até semana passada. Já é passado semana passada, e aí a gente aprendeu aquela lição, e agora a gente tem 2 anos para colocar, 3 anos, né? Para colocar isso em prática. Como é que vai ser? E para mim isso tudo é muito interessante, assim, e eu fico tentando colocar isso na minha literatura, nas coisas que eu faço, né? Mesmo num conto agora que eu estava fazendo para a Companhia das Letras, é um conto de 8 páginas, mas eu coloco esses flashbacks, eu coloco essa coisa do passado, né? Você estava naquele lugar e agora você está aqui. E o que você vai fazer com isso? E para mim essa é uma das coisas mais incríveis da literatura, quando eu consigo encontrar isso num livro e sacar e dizer, cara, olha só, que é, por exemplo, esse pequeno poema, né, o texto do Rubem Braga, uma coisa de um parágrafo, assim, você consegue sacar naquilo. Claro, a gente está falando de um gênio, né? Mas tem isso, esse livro aqui, ó, da Maria Negroni, que por sinal vai estar Coração em Dano, Coração do Dano, que ela vai estar agora na Flip, né? O livro todo é sobre isso. É todo sobre um passado de uma menina com a mãe, a menina adulta falando, né? Todo aquele passado que fez dela quem ela é nesse momento que ela está escrevendo o livro em primeira pessoa. Então, enfim, na literatura isso é o que me interessa para fazer e para ler, sabe? Tem uma espiral na capa desse livro? É um desenho, ó. Só que não é esse agora, tá vendo? Não é esse a nova edição que vai ser lançada agora na Flip, tudo não é essa, eu vi que é outra. Esse aqui foi a Aline Bey que me deu essa edição. Eu achei que era uma espiral, e aí tudo a ver, né, com isso do a gente ter que retornar ali. E essas 3 personagens, a Olga principalmente, mas as 3, né, precisam em algum momento se deparar, se confrontar com algo no passado ou com uma ideia pré-concebida, encarar aquilo para vamos seguir e resolver essa história, assim, né? É muito interessante esse contato que elas fazem com o passado e com a ancestralidade delas também, né? É um grande acerto de contas, no fim das contas, né? Eu falo, a minha literatura, ela não é de vingança, é uma literatura de reparação, pelo que eu fui, pelo lugar de onde eu vim, principalmente, né? Um lugar tão marginalizado, não no bom sentido da palavra, como a gente sabe que foi distorcida essa palavra, né, num festival literário agora há pouco tempo, no sentido de marginalizado justamente por essas pessoas que escolhem colocar à margem, né, determinados grupos, determinadas pessoas, determinados territórios, né, como esse território de onde eu vim. Então, essa minha literatura que vem com uma literatura de reparação por tudo isso, né? É justamente uma reparação por esse passado, né? Pela menina que eu fui, pelo ódio que me destinaram e que eu não aceitei, mas que ao mesmo tempo me trouxe até aqui também, né? Tem um certo aceitar as coisas também, né? Então é isso, assim, como a gente estava falando lá no início, eu acho que a literatura não deve nada, mas no momento em que a literatura ela nos contempla como autores, como autoras, eu acho que a gente está fazendo um trabalho que chega no outro também, né? Porque quando a gente está fazendo algo muito superficial, a gente percebe isso, né? Que não chega no outro. Isso não chega, né? Então, assim, os livros da Aline Bey, elas chegam no outro porque é algo que não é superficial, é visceral, né? Então... E o leitor percebe, né, assim, o teu livro é um thriller, é uma coisa assim, eu não estou acostumada a ler um livro como o teu, é diferente, assim, né, por essa questão do ritmo, pela própria história e tal, mas eu não sei se é assim com todo mundo, mas eu me engajo porque eu sou levada a isso, sabe? Alguém me levou a isso, essa história me levou a isso, então você não sai igual, e eu gosto tanto disso, sabe? É por isso que eu gosto tanto de ler, pegar um livro desse e não sair dele igual, assim, e matar numa paulada só e pensar sobre o que essa história me conta, e eu fico muito feliz de saber que você está escrevendo literatura infanto-juvenil, não sei se a gente pode chamar assim, infanto-juvenil? Infanto-juvenil pode, não pode chamar de criança, eles não gostam. Tá. E que também tem isso, né? E eu queria saber um pouco mais desse projeto. Eu sei que tá você envolvida, o Paulo Scott, que já passou aqui pelo Pós-Fácil, escritor, teu cônjuge. Meu cônjuge! Queria saber dessa história aí, desse novo projeto, o que você já pode contar sobre isso, enfim. Posso contar tudo, porque já saiu no Walter Porto da Folha, né? Sábado, então eu já posso contar tudo. Ele é um livro infanto-juvenil,
que nasceu enquanto eu estava estudando gestão ambiental em Garopaba. A ideia original vem do meu projeto de monografia do curso. Eu fiz um projeto de monografia em que falava sobre a importância da literatura para tratar de questões climáticas. O meu projeto, todos os 3 anos que eu fiquei na faculdade, foi sempre, todos os meus trabalhos, todas as coisas que eu fiz, foi sempre pensando em literatura e questão climática. Eu me apaixonei por os solos brasileiros, né, a nossa terra. A gente tem 13 tipos de solos no Brasil, cada um em uma região que serve para plantar uma coisa, que serve para outra. Então, eu vi um universo tão maravilhoso nisso e eu fiz esse projeto pensando num público bem infantil. Era outra história, não é essa história que nós escrevemos agora, era só a ideia, né? E aí agora a gente se juntou para escrever esse primeiro romance, é um romance que vai ficar com 100 e poucas páginas, com ilustração do Pablito Aguiar, que trabalha no Suma Uma com a Eliane Brum. Ai, que legal. Que é um fofo, ele trabalha justamente com ilustração de questões climáticas, crise climática. Ele ilustrou ele tem uns 2 ou 3 livros, se eu não me engano, com ilustração sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Ai, gente. Ele ilustrou as enchentes, ele tem um que é, por exemplo, das enchentes de Porto Alegre, com personagens reais que ele conheceu e colocou dentro. E o livro sai em outubro, pela Companhia das Letras, pelo seu selo Escarlate, que é um selo que é direcionado para esse público que, como eles chamam, né, é um público que está um pouco no limbo da literatura, porque ele não é mais criança e ainda não é adolescente, então os livros eles são difíceis de chegarem ou de serem escritos para esse público. E ele é um livro cheio de ação, é um thrillerzinho. É um thrillerzinho, ambientalzinho, cheio de ação, 4 protagonistas, uma protagonista principal, eles vão para uma fazenda tentar pegar as pessoas más que estão tentando acabar com o meio ambiente, aí vai surgir personagens que são oriundos de alguns solos brasileiros para ajudar eles, e aí tem muita luta, tem muita corrida, tem muito suor, é um thrillerzinho até o final, assim. E pelo que, por exemplo, o Pablito, né, me escreveu hoje de manhã, para falar, cara, é muito emocionante, eu me emocionei. Tem isso, assim, né, de trazer essa emoção que o próprio gênero, né, pede para trazer. E eu estou muito empolgada, porque é o primeiro de uma série de livros infanto-juvenis, né, e eu espero que, enfim, espero que as crianças não, os pré-adolescentes gostem. Gente, eu já amei, eu vou querer ler, eu já fiquei pensando, preciso comprar para as minhas afilhadas e espalhar a palavra, eu vou fazer isso, estarei espalhando a palavra. Morgana, enquanto a gente estava conversando, você já falou de alguns livros, fiquei muito feliz por isso, muito obrigada, quero muito ler esse do Dom Phillips. Queria que você desse outras dicas de leitura, eu sei que você preparou coisas aí, o que mais que você... Então, eu estou lendo esse livro do Schwartz, que, né, é o editor lá, fundador da Companhia das Letras, que é o primeiro leitor, o Ensaio de Memórias, e é um livro que eu estou me divertindo. Eu não sei se foi gravado lá no início que eu falei, então eu vou repetir qualquer coisa. Nunca é demais falar isso, né? Mas, para mim, ele é um livro que... Na verdade, o grande resumo desse livro seria o respeito de um grande editor pelos seus autores, né? É um livro que ele deixa muito claro que a literatura, que a Companhia das Letras, né, que as editoras no Brasil, elas só existem por causa dos seus autores e que é isso, assim, você precisa respeitar esses autores o máximo que você puder, a literatura, né, a escrita desses autores sempre acima de tudo, para chegar a bons resultados, né, e ele mesmo fala isso, né, a questão de ter chegado onde chegou, ter ganho os prêmios, tudo, né, ele muitas vezes dedica e fala isso, né, que é aos autores, aos grandes autores que ele publicou. Então ele dá vários exemplos de autores que se tornaram amigos dele na caminhada, ele conta também algumas passagens tristes de autores que desistiram de ficar com ele, saíram, o quanto isso foi doloroso para ele, outros que chegaram a morrer no decorrer desses
sei lá, quase 40 anos de Companhia das Letras. Então, assim, tem momentos muito divertidos, tem histórias muito engraçadas de autores de fora que vêm para o Brasil, ou quando ele vai para alguma coisa fora do Brasil, assim, com histórias que são realmente hilárias, outras muito emocionantes, mas, acima de tudo, eu acho que a gente pode dizer que o livro é sobre isso, sabe? Sobre o respeito de um editor pelos seus autores. Daí eu falei do livro Como Salvar a Amazônia, já falei do Coração em Dano. Eu acho que eu posso falar desse livro também. A pessoa não vai falar de nenhum livro muito novo. Não tem problema. Perto do Coração, do Fernando Sabino e da Clarice Lispector. Por que eu vou falar desse livro? Porque tem a ver com um projeto, esse que eu estou fazendo com a Aline Bey, que é um projeto sobre cartas também, que então a gente está valendo, se inspirando, né? Então é um livro muito legal. Eu acabei de fazer de escrever um texto também para um projeto novo da companhia que vai sair sobre o tempo e o vento. Ai, que tudo! Eu reli todo o continente agora para escrever um texto sobre Ana Terra, que deve sair no final do ano, e eu fiquei muito emocionada, assim, de perceber o quanto eu nem tinha me dado conta de como essa personagem me influenciou, não só como escritora, mas como mulher também, né? Porque ela é uma mulher que está muito à frente do seu tempo, né? 1777, quando começa a parte em que ela aparece, né? Ela já tem um outro pensamento, ela já está muito à frente disso. Uma mulher muito corajosa, uma mulher que enfrenta homens, que enfrenta o seu próprio destino, né? Uma mulher que tenta domar o seu próprio destino, porque não quer aceitar aquilo que lhe sobrou, né? Quando toda a família é dizimada, lhe sobra muito pouco, ela diz, não, eu não vou aceitar isso, né? O meu destino eu vou domar, e eu vou querer outra coisa pelo meu filho. Então, assim, tem uma coisa muito bonita, né? Quando uma pessoa tem o amor como farol, sabe? O amor pelo filho, e o quanto ela consegue ser corajosa e ir atrás dos seus sonhos, né? Eu me vejo nela saindo de um interior profundo para ir tentar uma nova vida num outro lugar. Eu vejo minha mãe nela, eu vejo minhas tias nela, eu vejo mulheres que eu conheci lá no interior da fronteira com a Argentina. Então, foi uma coisa muito legal de reler isso. E eu acho que essa coisa de voltar aos clássicos é sempre importante, porque às vezes a gente esquece de várias coisas, assim, do que nos tornou como profissional, do que nos tornou como pessoa, e às vezes está nesses clássicos, assim, que a gente foi ler com 15 anos e esqueceu, né? Então tem isso, e como eu falei, eu vou até falar agora de novo, já que eu falei que eu assisti um podcast com a Ju Leite, eu vou indicar de novo o Humanos Exemplares, que eu sei que ela já passou pelo Pós-Fácil, e é um livro belíssimo, é um livro que é pura poesia, é puro amor, é pura declaração de amor ao estar vivo, ao estar viva. E o outro livro dela, que é Entre as Mãos, que foi o primeiro livro, né, que ela ganhou o prêmio APCA, ela ganhou... Como é que é o nome daquele prêmio que ela ganhou? O Sesc, né? Prêmio Sesc, se não me engano. E é outro livro muito bonito. Então... acho que hoje eu indico essas leituras. Ai, a Juliana é maravilhosa, né? Muito, muito poética, muito sensível também. Eu acho tão rico, assim, ouvir você falando dessas trocas entre vocês, tipo, você e a Aline, o teu livro tem um epílogo da Andrea Del Fuego, você está citando a Juliana, a Micheline recomendou você. Eu fico pensando nessa geração atual de mulheres escritoras e na literatura brasileira contemporânea, assim, nossa, que sorte é nossa, sabe? Porque é muita coisa boa, e uma literatura muito diversa, né? Os assuntos, o jeito de escrever, né? Isso, nossa, eu não consigo imaginar você escrevendo como a Aline, nem ela escrevendo como você. É muito diferente mesmo. E pensar em vocês duas juntas tocando um projeto, que legal, sabe? Que momento bom de fazer esse podcast. Não, e é um momento bonito da nossa literatura, né? Nunca se leu tantas mulheres, eu acredito, nunca se publicou tantas mulheres, e é um momento em que a gente consegue perceber que sempre existimos, né? Sempre estivemos aí, nos faltava oportunidade, né? E hoje a gente está aí cavando essas oportunidades,
oportunidades, né? Mas a gente vê que é uma boa literatura, né? Não é uma coisa assim, leia por ler, leia mulheres por ler mulheres, porque você precisa. Você não é obrigado a ler a literatura feita por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas trans, por mulheres. Você não é obrigado. A gente fala, leia a Amara Moira, porque ela é maravilhosa. Leia a Luciane Aparecida, porque Mata Doce é uma das coisas mais fantásticas que foram escritas nos últimos anos no Brasil, né? A gente fala, leia Juliana Leite, porque é isso, ela faz uma declaração de amor em forma de palavras pela vida humana, né? Leia a Aline Bay, porque a Aline faz uma coisa que ninguém faz e ninguém vai conseguir fazer. Então, assim, não é leia mulheres porque a gente está aqui dizendo não, né? É porque é muito bem feito, porque são boas histórias, porque é boa literatura, né? Então, não só, eu acho que não só no Brasil, na América Latina inteira, a gente está vendo uma explosão de mulheres maravilhosas e a gente percebe que não é uma coisa nossa e que está fechada aqui, porque está sendo traduzido para fora. Uhum. Você vê que está explodindo, que está indo para outros lugares, para outros países. Então, realmente, assim, que momento para se estar viva. Que momento para se estar viva. Não, é tão bom te ouvir, a gente já está encerrando, mas assim, você fala com uma paixão sobre as coisas, eu adoro isso, eu vejo teu olho brilhar, sabe, você se empolga, assim, coisa boa, sabe, Mas vou te falar, não é sempre, viu? Às vezes eu tô monossilábica e às vezes eu tô em marcha lenta. Não, hoje eu dei sorte, então. Não, eu tô empolgada, cara. Eu tô aqui, 7 temporadas, esperando. O momento era esse, a gente precisava dessa virada de Saturno, tinha que ser agora. Saturno disse, você quer diversão? Vai ser agora. Vai ser energia lá no alto. Morgana, eu não tenho como te agradecer por ter participado, eu adorei essa conversa contigo, eu tô louca para ir para São Paulo tomar um café com você. Por favor, venha, vamos marcar com todo mundo. Com todo divertidíssimas, além de tudo, e eu fico muito feliz, sabe, de ter essas conversas sobre livros, e é isso, falar de um jeito divertido, de um jeito... Claro, a gente quer falar de literatura, a gente quer falar de texto, a gente quer falar de tudo isso, mas eu gosto muito de falar sobre como que isso me toca, sabe, e é muito bom quando a outra pessoa também quer falar sobre isso comigo. Sim. Fecha, sabe? Então, eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeita da gente poder falar sobre um livro como esse. Eu te agradeço por esse livro, eu acho, assim, a literatura não tem que ser nada? Não tem. Não tem que ser obrigado ninguém a ler isso? Não tem. Dito isso, eu estou obrigando todas as minhas amigas a lerem Água Turva, sim. Todos os meus amigos estão ganhando de presente de aniversário, sim. Azar, eu não tô nem aí. Muito obrigada, te agradeço. Tomara que as pessoas gostem desses presentes que você está dando. Não tem dúvida, tá todo mundo amando, tá? Então, assim, né? Eu vou fazer a minha parte, eu faço. Ai, querida, muito obrigada. Foi um prazer mesmo. Eu queria muito participar. Como eu te disse, é um podcast que eu escuto. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui contigo, estar aqui junto com outras mulheres que eu admiro, porque, no fim das contas, é isso, né? Estamos todas juntas. E eu acho que tem uma coisa muito bonita nesse momento dessa safra de mulheres escrevendo, mesmo quem veio um pouco antes de nós, assim, né, que a gente não larga a mão de ninguém, cara, a gente não se critica, a gente não fala mal uma das outras, a gente não, sabe, não tem inveja, não é uma corrida de cavalo, eu posso estar errada? Posso, mas é assim que eu sinto as coisas, sabe? Estamos juntas. Se uma é publicada na França, é a nossa literatura feita por mulheres no Brasil, publicada na França, sabe? Se a Aline Bay está com 300 mil livros, é a literatura feita por mulheres contemporâneas, 300 mil livros, sabe? A Carla Madeira com 1,5 milhão, cara... Maravilhoso, a Carla Madeira, a literatura contemporânea, sabe, é feita por uma mulher, 1,5 milhão. Então, assim, essa é uma coisa bonita desse momento. E eu desejo vida longa ao Pós-Fácil, ao trabalho de vocês, que é tão lindo. E estou aqui sempre à disposição, a hora que vocês quiserem fazer um pós-facinho sobre literatura infantil juvenil, me chame. Eu acho que foi uma ótima ideia. Vamos fazer sim. Brigadão, um beijo pra você. Manda um abraço pro Paulo. A gente toma esse café quando eu for por aí.
Ótimo. Obrigadão. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado por ouvir o Pós-Fácil Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente, feito por mim, Stephanie Ceola, e financiado por ouvintes. Para fazer parte dessa rede, acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Colaborando a partir de R$10 por mês, você incentiva esse trabalho e ainda concorre a combos de livros todos os meses. Se você gostou desse conteúdo, custa R$0 compartilhar. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim e editado pela BZT Studio. Até o próximo! Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.